paz. O que vocês estão fazendo é ilegal. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solta! Covarde! 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 A cena do senador licenciado Cid Gomes sendo baleado por um grupo de encapuzados no portão de um quartel da PM em Sobral, no Ceará, expôs a alta tensão entre as forças de segurança e o governo do estado. Não à toa, o motim de policiais mobilizou o Planalto, o Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, que em 2015 comandava a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. As consequências têm que ser graves, porque é ilegal. Podem perder o cargo, podem sofrer procedimento criminal, inclusive, o que vem acontecendo no Ceará é inadmissível. E como que podem ficar disparando tiros a esmo? Podia ter sido lá um morticínio gigantesco. Não foi só o disparo contra Cid Gomes que alertou as autoridades. Há PMs amotinados amedrontando moradores, o comércio. Há relatos de emboscadas e de confrontos entre colegas de farda. Por isso, além do envio da Força Nacional, o presidente Jair Bolsonaro decretou a chamada Garantia da Lei e da Ordem, um dispositivo que permite a atuação das Forças Armadas na segurança pública, e aproveitou a ocasião para reforçar uma de suas bandeiras de campanha, a chamada excludente de ilicitude para militares que atuam em casos como esse. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenha qualquer problema, ser julgado com lei de paz. Se no Ceará a situação atingiu nível crítico, há focos de descontentamento em outros 9 estados, nos quais a fórmula se repete. Policiais insatisfeitos com salários e condições de trabalho e governos sem dinheiro para atender às reivindicações, como é o caso da Paraíba. A orientação das entidades é que os policiais façam uma espécie de greve branca, com prioridade aos atendimentos urgentes, sem aderir ao serviço extra remunerado, nem ao programa de apreensão de armas. Como está o clima no Ceará e por que a situação chegou a esse ponto? Qual é o risco de propagação de motins para outros estados? Como a política interfere nos atos de agentes de segurança? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou aqui com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a repórter Emanuela Campelo, do Sistema Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, e com o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. A repórter Cleide Carvalho, da sucursal de São Paulo, também participa do episódio. Fique com a gente. Emanuela Campelo, repórter do Sistema Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Ceará. Como é que está a situação hoje em Fortaleza, em Sobral, também em todo o estado, depois daquele episódio com um tiro contra o senador Cid Gomes? Bem, a situação hoje, acredito que é até uma repetição do que vem acontecendo no estado do Ceará nos últimos dias, né? Já até achou que não ia chegar a esse ponto, porque já havia acontecido uma negociação entre os representantes da categoria e o governador do Ceará, o Camilo Santana. E aí ontem, né, na quarta-feira, aconteceu de um senador, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, ser baleado, né, levar 2 tiros durante uma manifestação em Sobral, né. O senador licenciado Cid Gomes, do PDT, dirigiu uma retroescavadeira contra o portão do batalhão da PM, onde estava um grupo de manifestantes. Então, desde ontem, a coisa tomou ainda uma outra proporção. A partir do momento que existia um político alvejado, né, um político, acredita-se, né, que a suspeita é que tenha sido realmente um policial militar. A Secretaria de Segurança Pública não fala quem é essa pessoa, a gente não sabe se as forças, né, se as autoridades já identificaram quem é essa pessoa. Aqui em Fortaleza, pelo menos, eu já percorri alguns batalhões e
a situação se repete. Por exemplo, tem um batalhão no bairro Antônio Bezerra, que é um bairro da periferia de Fortaleza. E lá, mais de 100 viaturas estão paradas. Essas viaturas, inclusive, estão com os pneus secos e os policiais de lá impossibilitados de trabalhar. Na quarta-feira, inclusive, umas poucas horas depois que o Cid foi baleado, inclusive um repórter aqui da afiliada sofreu agressão lá por parte dos policiais militares, né? Foi impedido de trabalhar, de exercer a sua função, né? Teve a câmera, enfim, foi ameaçado com um pedaço de garrafa, de vidro, e esse é o clima que a gente vem vivendo, né? Até nós, enquanto repórteres e enquanto cidadãos mesmo, acima de tudo. A vida está normal, as pessoas estão conseguindo trabalhar, ir para a escola, tem uma sensação de medo. Qual o clima aí no Ceará? Sim, há essa sensação de medo constante, mas por enquanto o comércio não foi afetado, assim, não abertamente. A gente percebe que alguns locais fecham mais cedo, né? Algumas pessoas às vezes demoram a chegar um pouco mais do trabalho porque ficam procurando se deslocar por meio de aplicativos, né, particulares, de transporte particular, até com medo de pegar ônibus, mas até agora o transporte público não foi afetado, né? Inclusive, as instituições sempre destacam que a frota está circulando normalmente. A última greve vivida aqui no estado foi de 2011 para 2012. Também um período assim, festivo, né? De Réveillon, de Natal, nessa época. E naquela época foi bastante diferente, porque realmente tinha bem abertamente esse toque de recolher. Né, os comércios fechavam, o centro da cidade não estava funcionando normalmente, e por enquanto isso não vem acontecendo dessa vez. Até a gente sabe, inclusive, que de lá para cá muita coisa mudou na segurança pública, né? Principalmente a instalação das facções aqui no estado do Ceará. E esse é um medo, né? Que se de repente, assim, eu transito ontem, hoje, antes de ontem, em diversos pontos da capital e não se percebe viaturas circulando, né? Até enquanto cidadão mesmo, assim, meu pai, minha mãe, os relatos na mesa de jantar sempre são esses, né? De medo de onde isso pode parar, se continuar dessa forma. Inclusive, agora há pouco a gente recebeu notícia que lá próximo ao batalhão do Antônio Bezerra, há policiais militares que estão discutindo, chegando às vias de fato realmente com policiais civis, porque esses policiais civis estão dando reforço no policiamento ostensivo do estado. E eles estão sendo impedidos de trabalhar, né? As viaturas estão sendo interceptadas. A gente teve um episódio, inclusive, aqui, que um coronel me contou particularmente, que eles receberam um aviso, uma notícia de crime via CIOPS, e quando foram atender essa ocorrência, era uma armadilha, né? Era uma emboscada. Isso para tomar as viaturas. Então a gente percebe muito que é uma tropa contra a outra. Isso aconteceu na madrugada da quarta-feira, na madrugada da última quarta, próximo ao aeroporto de Fortaleza. A principal reclamação dos militares era o salário dos soldados. Na primeira proposta, o governo do estado apresentou para eles um aumento de 21% dividido em 4 parcelas até 2022. O salário inicial de um soldado, que hoje é de R$ 3.475, chegaria a R$ 4.200. Já na nova proposta, a remuneração do soldado sobe 30%, indo para R$ 4.500. O que o governo pode oferecer que pode acabar com esse movimento e qual é a disposição do governo de oferecer isso? Bem, o governo atualmente, aqui pelo que a gente percebe, a principal preocupação é garantir a segurança da população, né? A Força Nacional já chegou e agora há pouco também foi autorizado por parte do governo federal o emprego das Forças Armadas para garantir lei e ordem aqui no estado do Ceará. Então, nos últimos dias, assim, não se fala mais tanto de negociação. Se fala mais em realmente o que precisa ser feito de imediato para garantir a segurança dessas pessoas. Provavelmente não há nenhuma mesa, nenhuma nova rodada acordada por enquanto, não há uma data fechada, mas o que a gente espera realmente é que isso aconteça o mais breve possível, até porque está se aproximando um feriado prolongado para muitas pessoas, é um período de movimentação, é um período de muitas pessoas nas ruas e todo mundo quer estar seguro. Agora, o que esses amotinados querem nesse momento? Eu conversei também com mulheres, né, com esposas, namoradas, companheiras destes policiais militares que aderiram ao movimento. E há uma lista de pedidos, assim. Dentre essa lista, além de
rever, né, a questão salarial, um dos pedidos que me chamou a atenção foi pelo fim da CGD para os policiais militares. A CGD, que é a controladoria que investiga administrativamente esses policiais. E muito se fala, né, muito se pede o fim da CGD, de eles não serem mais investigados. E uma coisa também que eles querem, obviamente, é a questão da anistia, para não serem punidos depois, né, por estarem participando desse movimento. Eu percebo que há sim, claro, nós estamos em um ano eleitoral, né, um ano onde vai acontecer a eleição para prefeito. Então, assim, é evidente que isso vem interferindo, até porque na última greve aqui que teve dos policiais militares, que foi de 2011 para 2012, teve bem claro essa interferência da parte política desses movimentos. Não se sabe ainda quem está encabeçando esse movimento, essa paralisação, mas acredita sim que há um forte teor político por trás disso. Emanuela Campelo, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Bom trabalho aí. Obrigada a vocês. Bom, Maltic, antes da gente conversar com Renato Sérgio de Lima, vamos falar um pouquinho sobre a situação nos outros estados? A repórter Cleide Carvalho, da sucursal de São Paulo, apurou a existência de impasses em outros 9 estados. Em Minas Gerais, por exemplo, o governador Romeu Zema causou polêmica ao abrir os cofres de um estado que já está quebrado para aliviar a pressão. Concedeu um aumento de 41,7% em 3 parcelas aos trabalhadores da segurança, ao custo de 9 bilhões de reais. Na Bahia, houve tensão no final de janeiro. Em São Paulo, Rio e Pernambuco também há uma crescente demanda por reajuste. Mas nesse momento, como conta a Cleide, a situação mais tensa é na Paraíba. Policiais civis e militares negociam em conjunto com o governo do estado. Eles pedem 24% de reajuste em 2 anos e o governo do estado ofereceu só 5%. Nessa semana, durante o desfile do bloco Muriçocas de Miramar, que é um dos maiores eventos aí do pré-carnaval de João Pessoa, várias viaturas da Polícia Militar tiveram os pneus furados e isso foi atribuído a manifestantes, policiais manifestantes, e alguns deles estariam encapuzados. Bom, Carol, agora sim a gente conversa com o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Como é que a gente chegou a uma situação tão crítica como essa do Ceará? O caso do Ceará é só mais um numa longa e triste tradição de conflitos entre as polícias e os governos estaduais. O Exército começou hoje a patrulhar as ruas de Vitória para conter a onda de violência que assola o Espírito Santo. Parentes de policiais militares se concentraram nas portas dos quartéis e os PMs não saem para trabalhar. Um estudo de um professor da Federal do Rio Grande do Sul mostra que de 1997 a 2017 nós tivemos 715 greves de policiais no Brasil. 52 só de polícias militares. E todas elas quase sempre em função de reivindicações salariais. Desde a Constituição de 1988, a gente tem um modelo de polícia muito mal resolvido, que não permite sindicalização dos policiais, as greves são proibidas. O que isso significa? Que, por exemplo, os policiais não têm acesso à justiça do trabalho para mediar. Os policiais militares estão sujeitos à justiça militar e, portanto, qualquer tipo de conflito pode ser configurado como motim, e demandas legítimas, demandas de reivindicações salariais são tratadas de forma, muitas vezes, truculenta. Agora, do outro lado, muitas das lideranças que foram se formando ao longo desses anos foram se radicalizando e fazendo uma convergência ideológica muito grande com posições pouco democráticas e, por vezes, que impõem um medo, pânico junto à população. E no momento em que as polícias brasileiras estão muito suscetíveis a interesses políticos eleitorais e essas lideranças historicamente se elegem radicalizando o discurso, nós percebemos que nem sempre os desejos da categoria, as necessidades da categoria profissional são traduzidas na ação de alguns líderes que muitas vezes estão mais preocupados com seus cálculos eleitorais. Tem muita liderança que quer fazer o melhor para a categoria, mas tem muita liderança que está pensando no seu projeto eleitoral e no cálculo de como pode se eleger
ou seja, deputado, senador, prefeito, governador ou próprio presidente da República. Nessa mistura, o que a gente tem? Demandas que são legítimas da classe policial, com uso político dessas demandas para eleger algumas dessas lideranças, e governadores com, muitas vezes, temor que os policiais parem e amedrontem a população. Segundo relatos, homens encapuzados invadiram 3 batalhões. Em 2 deles, furaram pneus de carros oficiais. E no terceiro, se apresentaram como policiais e levaram pelo menos 10 viaturas. É o caldo perfeito para que nada dê certo e que a população muitas vezes fique no meio e refém de uma situação extremamente grave de violência e mais ainda de inversão de valores, onde a polícia deveria oferecer segurança, e quando a gente vê cenas de policiais encapuzados ou supostos policiais encapuzados ordenando que o comércio feche as portas, a gente fica na dúvida. Isso é um policial ou é por exemplo, membro de uma facção criminosa que está fazendo a mesma coisa? A gente não pode permitir isso. Pois é, a gente tem de um lado a demanda legítima, como você disse, temos policiais mal pagos, mal treinados, com más condições de trabalho, e de outra população que demanda por segurança. Como é que se resolve? Como é que se chega num ponto em comum? Primeira coisa, a gente precisa mudar a forma como a gente organiza as nossas polícias, fazendo com que elas tenham, de um lado, valorização profissional, melhores condições de trabalho, não só salário, mas condições de trabalho, e, ao mesmo tempo, que elas sejam profissionalizadas, uma força muito técnica e respeitadas. E, por outro lado, que elas não tenham uma excessiva autonomia que é prejudicial a elas próprias, mas também que façam com que, muitas vezes, as polícias tomem a decisão sobre o que é certo e o que é errado. Em nenhum lugar do mundo, para se ter uma ideia, a polícia, que é a força armada dentro de uma sociedade, toma a decisão sobre o que é certo e o que é errado. A gente precisa ter um Ministério Público mais presente, um judiciário mais presente e mecanismos de transparência mais efetivos. Você vê a possibilidade desses movimentos que, por enquanto, são isolados nos estados, acabarem se tornando um movimento mais amplo, nacional, inclusive com uma conotação política? Se a gente olhar com atenção, com lupa, a gente já vai perceber que em vários pontos do país esses movimentos já estão pipocando. Atualmente nós temos o Ceará, Paraíba já exige mais atenção também, e tem um alerta muito importante que a gente tem que acender. Eles começam pelos partidos de oposição ao atual governo, ou seja, eles estão politizados. Nós temos que ter a serenidade para separar o que são demandas legítimas e, com isso, construir consensos no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas para tentar oferecer condições de trabalho dentro dos limites orçamentários do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, isolar a influência política partidária que hoje dá o tom, muitas vezes, no discurso. Minas tem uma das piores situações fiscais do país. O déficit orçamentário para este ano é de 13 bilhões de reais. O 13º do funcionalismo continua atrasado e os salários estão sendo parcelados desde 2016. Como é que o senhor analisa o caso de Minas Gerais, que é bastante controverso, é um estado quebrado do ponto de vista financeiro e que se viu obrigado a dar um aumento de mais de 40% à categoria, talvez com medo do desdobramento de uma greve, de algo parecido que aconteceu no Ceará ou pior? O governador de Minas errou a não conversar com os demais governadores e pensar uma solução pactuada. O movimento de policiais é nacional, o movimento de policiais dialoga com vários governadores, isso é sabido, isso é algo que não é surpresa, e o governo de Minas pensou apenas na sua dinâmica, que é claro, ele pensa na realidade dos mineiros, mas mais do que isso, ele talvez tenha dado a senha para que a gente extrapole a dinâmica meramente sindical das necessidades dos policiais mineiros e comece a ver a mistura entre política e polícia, que é algo bastante complexo e grave, que tem que ser evitado, porque isso não nos fará chegar a um bom termo. Ou seja, o Brasil ele precisa saber que a política sempre é uma dimensão muito importante da vida pública, mas quando a gente fala de política eleitoral, a gente precisa isolar e saber que a polícia não pode estar sujeita a esse tipo de influência, porque isso só faz mal para a institucionalidade
dessas mesmas corporações. De algum modo, eu acho que o governador de Minas errou a não conversar com os demais governadores. E geralmente esse tipo de manifestação acontece em datas importantes, como é o Carnaval, né? Está acontecendo agora, geralmente em ano eleitoral. Pelo que o senhor está dizendo, a gente vai continuar assistindo a manifestações semelhantes em ano eleitoral, em épocas importantes, daqui para frente, se nada for feito. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem presenciado nos últimos 30 anos, porque a gente, no limite, não fez a lição de casa. Desde a Constituição de 1988, a gente não regulamentou o artigo 144, que é o artigo que meio que diz quais são as polícias existentes e como elas devem funcionar. Ainda é um artigo que carece de regulamentação, e a gente tem aí uma grande bola dividida sobre o que significa fazer segurança pública. Nessa bola dividida, a gente puxa de um lado, puxa de outro, e no meio fica a população e fica os próprios policiais da ponta, que muitas vezes não só ficam reféns, como também ficam rifados, porque algumas lideranças não estão pensando nas reivindicações legítimas, mas em seus projetos políticos. Renato Sérgio Lima, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço. Até a próxima, eu que agradeço. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio e a edição ficaram hoje com o João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.